A moda no século XVII e século XVIII. A moda é cíclica e versátil, e estudar a moda e a sua trajetória permite-nos saber mais e melhor até sobre a nossa própria cultura. Como vestiu um povo face às mudanças políticas que esteve sujeito? Quais os hábitos de consumo que estavam sujeitos? São detalhes super importantes. Se o povo do século XVII nos visse, teria dificuldades em entender o nosso vestuário? Será o nosso vestuário tão diferente assim? Haveria nos dias de hoje peças surgidas nesta altura? Haverá seguimento delas? No século XVII vive-se o barroco, experiência artística que molda a cultura e que, por sua vez, a roupa, o calçado, os penteados e a sociedade em si. Viajamos no tempo. França vence a batalha de 30 anos e a Inglaterra permanece distraída em combates por questões territoriais. Surge aqui a força dos franceses como potência sob o reinado de Luís XIV. Este ficou conhecido pela ostentação e muitos, por tentar segui-la, ficaram na ruína. Em França, especializaram-se em criar artigos de luxo e influenciaram a Europa com os mesmos. A moda neste período, se bem se lembram, vai iniciar como no fim do século XVI, modesta, sóbria, contudo ganha detalhes e ornamentos extravagantes. O vestuário básico neste período compunha-se de saias armadas, mangas bufantes e cheias, recordem as crinas de cavalos, as mangas que se tornam curtas, o que não acontecia há séculos, ainda que muitas vezes usadas com mangas de renda por baixo. As saias passaram a ter aberturas, permitindo ver as anáguas. No final do século XVII, as mulheres passaram a usar a mantua, uma espécie de capa em forma de T, dos ombros até ao chão nas mangas e com longas caudas. Tornaram-se vistosos os corpetes em V, os decotes fechados e as gorjeiras ou rufos em torno do pescoço, complementando o look. A Rainha Elizabeth surge como influência de estilo neste período, não só pelo poder económico, evidentemente, mas também pelo uso de detalhes adornando as coroas com colares dependurados até à testa. As gorjeiras, rufos ou gorget já foram mencionadas no vídeo anterior. E quanto maior se evidenciava a gorjeira, mais protagonismo se dava ao seu portador, pelo que se notou uma espécie de competição por ver quem conseguiria mostrar a maior gorjeira. No final do século XVII, a gorjeira acompanha o decote, em vez de centrar-se à volta do pescoço. Temos então aqui uma evolução da peça. O vestuário masculino nesta época é, contrariamente aos nossos dias, mais vistoso, altera-se de forma brutal. O exagero nos laços e nas fitas, a absoluta excentricidade deram a muitos a sensação de serem continuação da mobília onde se sentavam. A revolução nesta época é a adaptação do vestuário em 3 peças: casaco, colete e calções. A aproximação do que conhecemos hoje como o fato masculino. Surge aqui então um detalhe da herança barroca para a atualidade. Este período é o primeiro em que surgem menções ao tingimento dos cabelos ou pintura dos mesmos, sempre mencionando o preto e o castanho como cores possíveis. No tema cabelos, o rei Luís XIV impôs tendências, sendo que com a idade adotou o uso da peruca e virou uma tendência. Havia uma contradição em relação aos bigodes. Quanto maior fosse a peruca, mais fino seria o bigode. Os penteados femininos mantinham-se altos e bem arrumados, mas sem tanto detalhe e sem tantas alterações neste período. O calçado deste período voltou com tacão e em casos com biqueira quadrada ou arredondada, semelhantes a botas de cowboy usadas também no século XX.
Se estes seres nos vissem, estranhariam de facto o desleixo dos penteados do século XXI, o uso de roupas rasgadas, o uso de brilhantes e taxas e aplicações várias e diversas nas peças de roupa. Porque a moda é cíclica, contudo, evolui. Conforme evoluem os fabricantes para ter sempre no mercado o fator novidade. Este período foi curto, contudo, deixou uma marca pela sua extravagância.